Olá! Agora nós vamos dar início a mais uma aula teórica que faz parte do material teórico complementar para o estágio na unidade de terapia intensiva da disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva. Meu nome é Daniele Uriveira Tomotani, eu sou médica intensivista e preceptora do programa de residência médica de medicina intensiva da Unifesp. Nós vamos discutir nesses próximos minutos sobre ventilação mecânica, mas com ênfase na regulação inicial do ventilador. Ou seja, nós vamos começar a parte 2 da aula de ventilação mecânica. Bem, aqui nós temos um modelo de ventilador Vela, tá? E é interessante a gente reconhecer algumas coisas no painel desse ventilador. Inicialmente, nessa tela, na região superior à esquerda, a gente consegue identificar o modo ventilatório que o paciente está utilizando. Neste caso, ele está em volume assistido controlado. Na região inferior da tela, a gente vai ter o ajuste dos parâmetros que são fixos para este modo ventilatório que a gente escolheu. Esses parâmetros, eles podem ser ajustados e, para isso, basta a gente clicar em cima do parâmetro e girar esse botão no sentido horário ou anti-horário de forma a aumentar ou diminuir o valor e depois aceitar. Nessa região também, a gente vai ter o painel com alguns botões como o silenciador de alarmes, o de congelar a tela, pausa inspiratória, ofertar 100% de oxigênio por um curto período, de aceitar e de cancelar. Na região lateral esquerda, nós vamos ter os parâmetros que o paciente faz de acordo com os parâmetros fixos que você estabeleceu. Então, a gente tem a frequência expiratória, volume corrente, entre outros. Aqui, nós temos as curvas de pressão, fluxo e volume corrente, que são as que o paciente está fazendo. E, por fim, na região superior à direita, nós vamos ter as orientações dos alarmes. Então, quando a gente ajusta o ventilador, a gente estabelece limite de alarme e se, por exemplo, o paciente atingir algum desses limites, o alarme dispara e nessa região a gente consegue identificar qual é o problema que o paciente tem, de forma que a gente consiga atuar ativamente nele. Nós temos vários parâmetros ventilatórios que a gente precisa ajustar nesse ventilador, tá? E é importante que a gente entenda o que a gente está fazendo, né? Dentre eles, a gente tem os parâmetros fixos para todos os modos ventilatórios, dentre eles a fração inspirada de oxigênio, a sensibilidade e o PIP. E a gente tem os parâmetros que eles vão ser fixos a depender do modo ventilatório, como, por exemplo, estou ventilando a volume, eu tenho que ajustar o volume corrente, o fluxo. Eu estou ventilando a pressão, eu tenho que ajustar a pressão inspiratória, o tempo inspiratório. Estou ventilando em pressão de suporte, eu tenho que ajustar o valor de pressão de suporte. Sempre ajusto os alarmes também, tá? E tem outros parâmetros aí, como relação IZ, que a gente vai observar de acordo com os parâmetros que você pré-estabeleceu, e a frequência inspiratória. Bem, iniciando, o primeiro parâmetro que a gente vai observar é a fração inspirada de oxigênio. Lembrando que o ventilador, ele pode ofertar para o paciente de 21%, que é o que a gente tem em ar ambiente, até 100% de oxigênio. A gente sempre inicia com 100% e depois você vai reduzindo para o menor valor possível, de forma que você garanta a oxigenação adequada para esse paciente. Idealmente, a gente sempre prefere manter um valor menor do que 60%. E a gente tem que lembrar que induzir hiperóxia para o paciente é bem ruim, tá? Então, a gente sempre vai tentar abaixar essa FI da melhor forma possível, tá? Lembrando que hiperóxia, ela gera toxicidade pulmonar, libera radical livre, aumenta a mortalidade, pode induzir fibrose intersticial, atelectasia, traqueobronquites, reduz a resposta imuninata do organismo, podendo até precipitar a quadros infecciosos. Então, lembrando que não induzir hiperóxia
para o paciente sem necessidade, tá? De acordo com as recomendações das últimas diretrizes, a recomendação é usar a FI necessária para manter uma saturação de oxigênio entre 93% e 97%. Geralmente, o que a gente quer é uma saturação maior que 90% com uma PO2 maior que 60 milímetros de mercúrio. Em relação ao volume corrente, nada mais é do que a quantidade de ml de ar que entra no pulmão do paciente durante a inspiração. A recomendação que a gente inicial é você começar com um volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito, sendo que para pacientes com pulmões normais, esse volume ele pode ser de 6 até 8 ml por quilo. Lembrando que não é peso real, é peso predito. Então, todo paciente que interna na nossa unidade, a gente sempre vai medir e colocar na fórmula do peso predito, tá? Que ela é diferente para homens e para mulheres. O ajuste da sensibilidade é a forma que o ventilador tem de perceber que o paciente quer iniciar um esforço expiratório, tá? Ela vai ser ou a fluxo ou a pressão, isso já foi bem discutido na aula anterior, tá? Geralmente a gente vai deixar um valor de 1 a 2, tá? Sendo que se você deixa valores muito altos, isso pode gerar sincronia, porque o paciente tem que fazer um esforço inspiratório muito grande para o ventilador conseguir perceber que ele quer iniciar um esforço inspiratório. E valores muito baixos também podem levar a autodisparo. Então, a recomendação é manter o valor mais sensível para evitar esse autodisparo. Em relação à frequência respiratória, a recomendação inicial para aqueles pacientes que não têm doença pulmonar é uma frequência respiratória inicial entre 12 e 16, sendo que a gente sempre vai ajustar essa frequência de acordo com o CO2 do paciente. Para pacientes que têm doenças obstrutivas, como por exemplo DPOC, em que eu quero um tempo expiratório maior, o ideal é você usar frequências menores. Agora, aqueles pacientes que têm doenças restritivas, como por exemplo síndrome de desconforto respiratório agudo, que você diminui bastante o volume corrente, são pacientes que se beneficiam de frequências respiratórias mais altas, geralmente maiores do que 20. O PIP é a pressão expiratória final positiva. Ela é extremamente importante porque ela garante o volume residual. Então, se eu não tivesse PIP na ventilação mecânica, provavelmente os alvéolos estariam mais sujeitos a fazer atelectasias. O PIP fisiológico é um PIP de 5, tá? E ele é bem interessante para aquelas doenças que geram colapso alveolar. Se a gente for olhar aqui os nossos alvéolos, o que a gente vai poder ver? No PIP de 0, a gente tem muita área de atelectasia, o que estaria sujeito provavelmente a atelectraumas, né? Que seria a resposta inflamatória exacerbada gerada pela abertura e fechamento cíclicos dos alvéolos. Quando a gente aumenta esse PIP para 5, que seria o valor fisiológico, que é o que a gente usa inicialmente para os pacientes em ventilação mecânica, a gente vê que a gente consegue manter os alvéolos um pouco mais abertos no final da expiração. Um PIP de 10, a gente abre ainda mais esses alvéolos. Um PIP de 15, a gente já começa a ter certo grau de hiperdistensão, então a gente vê muitos alvéolos abertos. Num PIP de 20, eles provavelmente estão muito hiperdistendidos, de tal forma que provavelmente o volume corrente que você esteja fazendo acima dessa PIP já gera muita pressão para o alvéolo desse paciente e uma pressão alveolar muito grande. Um PIP de 25, a gente já consegue ver que eles estão todos recrutados, mas provavelmente às custas de hiperdistensão. PIP é uma ferramenta bem legal, só que o problema dela é que se você usa a PIP de forma excessiva, de tal forma que você gere hiperdistensão dos alvéolos, isso pode levar a colabamento dos capilares, aumento de espaço morto. O PIP também diminui o retorno venoso, pode também levar a disfunções, a choque circulatório, disfunção de ventrículo direito. Então, a gente sempre tem que ajustar o melhor PIP para melhorar a oxigenação, diminuir as áreas de atelectasia sem causar prejuízos maiores para o nosso paciente. Então, se a gente vivesse no universo do Star Wars e o PIP fosse a força, o lado negro dela seria a hiperdistensão alveolar,
a depressão circulatória gerada por causa da diminuição do retorno venoso e da queda do débito cardíaco, o aumento desse espaço morto e a disfunção do ventrículo direito. E o lado bom seria o aumento da capacidade residual funcional, o recrutamento dos alvéolos não ventilados, diminuição do shunt intrapulmonar, redistribuição do líquido extravascular, entre outros. Bem, sedei o meu paciente e intubei ele. Sempre você vai escolher inicialmente um modo assistido controlado, ou a volume ou a pressão, principalmente porque o paciente está sedado nesse momento e ele não tem ventilações cutâneas. Sempre ajustar os alarmes, porque eles são a segurança do paciente. É dessa forma que a gente vai perceber se está acontecendo alguma coisa errada, se a frequência está muito aumentada, se ela está muito diminuída, se o volume corrente está muito alto, se ele está muito baixo, se o volume minuto está muito baixo ou se está muito alto, e assim sucessivamente. Sempre prestar atenção nas curvas que o paciente está fazendo, na curva de volume, de pressão e de fluxo, para você ver se os seus parâmetros que você pré-fixou, eles estão ideais para esse paciente e se ele está gerando, por exemplo, um volume corrente, que é o que você gostaria que ele fizesse. Atenção à oximetria de pulso do paciente, ver se ele não está desaturando, se você tem que fazer alguma coisa para reverter isso. E sempre ajustar a pressão máxima das vias aéreas. O ideal é que seja uma pressão máxima de 40. Isso é extremamente importante quando você ventila o paciente em volume, visto que as pressões elas não são fixas. E toda vez que você intuba o paciente, ajusta os parâmetros iniciais dele e você já estabilizou aquilo que é o que você quer, depois de 30 minutos, o ideal é sempre você ter um controle gasométrico para você fazer o ajuste fino depois. Ver se você tem que ajustar a frequência expiratória, entre outros parâmetros. Agora, o ajuste dos modos principais, dentre eles o VCV, o PCV e o PSV. O VCV. Ele é um modo que é bem legal e que a gente sempre vai usar, principalmente quando a gente quer manter um volume minuto mais estável para o paciente. Então, a gente acaba gostando bastante de usar a ventilação ao volume naqueles pacientes com SARA, tá? Principalmente porque o volume corrente ele é fixo, e naqueles pacientes neurocríticos, porque por ter um volume corrente fixo, a gente consegue ajustar o CO2 do paciente mexendo apenas na frequência, o que é bem legal. Mas lembrando que não existe um modo padrão melhor do que o outro. Como eu já falei anteriormente, esse modo, a pressão, ela vai ser variável, então a gente sempre tem que ficar de olho na pressão de pico e de platô e ajustar os alarmes das pressões, tá? E esse modo também é legal porque ele possibilita que a gente faça os cálculos da mecânica ventilatória do paciente, que pode ajudar a gente a entender melhor a fisiopatologia da doença dele. Dentre eles, nós podemos ver a pressão de pico, de platô, resistência nas vias aéreas e a complacência. Para a gente conseguir fazer esses cálculos de mecânica ventilatória, a gente precisa que o paciente esteja ventilando a volume, com uma curva de onda de fluxo quadrado, ou seja, mantendo um fluxo constante. Ele tem que estar ventilando com volume corrente de 8 ml por quilo, e ele tem que estar sedado e não pode ter nenhum esforço respiratório durante a sua manobra, porque isso tudo alteraria os valores que a gente encontraria. E para facilitar o cálculo também, o ideal é que você ajuste o fluxo para 60 litros por minuto, desde que isso não gere picos de pressão. Bem, então se a gente pode olhar aqui nesse gráfico, isso seria uma curva de pressão, tá? Para a gente fazer essa manobra, a gente tem que apertar um botão que está disponível no painel do ventilador chamado de pausa inspiratória. Então, você vai, após o início da inspiração, apertar esse botão e segurar ele durante 2 segundos. E o que a gente vai ver? No início da inspiração, abre a válvula inspiratória, começa aí fluxo de ar para dentro do pulmão desse paciente, isso vai gerando uma pressão nas vias aéreas desse paciente.
até que você aperta a pausa inspiratória. Quando você aperta essa pausa inspiratória, o volume corrente que entrou lá, ele continua dentro do pulmão, enquanto a válvula INS e a válvula ES estão fechadas. E isso acontece com fluxo zero. Então, a gente tem uma queda da pressão, certo? Porque aqui você não tem mais interferência do fluxo e de resistência. Isso vai gerar uma segunda pressão, que seria a pressão de platô, que seria a pressão que você realmente tem dentro do alvéolo do paciente, certo? Depois desses 2 segundos, você solta o botão da pausa inspiratória e o fluxo e o paciente inicia a expiração. E o fluxo zera e a pressão ela desce de novo para o valor de PIP. Então, se a gente olhar melhor esse gráfico aqui, a gente vai ter uma pressão que é considerada de pico, que tem interferência direta do fluxo inspiratório, certo? E de resistência. E a gente tem uma segunda pressão aqui, que é a pressão de platô, que reflete realmente a pressão que você tem dentro do alvéolo. A gente pode observar aqui que a gente tem uma areazinha tracejada, né? Então, esse aqui seria a pressão que você realmente tem dentro dos alvéolos. Porque o que a gente tem que lembrar é que quando o fluxo de ar ele entra, a gente tem alvéolos que têm pressões de aberturas diferentes. E eles vão se homogeneizando à medida que esse volume corrente ele vai entrando. Então, ele vai formando uma pressão alveolar que é diferente dessa pressão que você tem nas vias aéreas, que seria a pressão de pico, até que ela se estabiliza aqui, que seria, por exemplo, nesse valor de 30. Alguns conceitos que a gente também tem que ter são os de complacência e resistência, sendo que a complacência nada mais é do que a capacidade que o pulmão tem de armazenar o volume corrente sem gerar grandes pressões. Então, por exemplo, um paciente com DPOC, ele tem uma complacência muito alta, porque ele consegue armazenar grande quantidade de volume corrente sem gerar grandes pressões no pulmão desse paciente. O que é diferente, por exemplo, um paciente com SARA, em que pequenos volumes correntes geram grandes pressões. A complacência, ela também está diretamente relacionada com a capacidade de distensibilidade dos pulmões e da caixa torácica desse paciente. Já a resistência nada mais é do que a dificuldade que o fluxo de ar tem de sair do ventilador e chegar até o pulmão desse paciente, ou seja, a dificuldade que ele vai ter de passar pelo circuito do ventilador e pelas vias aéreas deste paciente. Como exemplos de doenças que levam ao aumento de resistência, nós temos, por exemplo, um DPOC exacerbado ou um paciente asmático que estão tendo broncoespasmo, ou, por exemplo, um paciente que tem um tubo orotraqueal muito fino. Quando a gente fala de complacência e de resistência, tudo isso nada mais é do que a carga contra a qual os músculos respiratórios eles devem trabalhar para conseguir ventilar o pulmão do paciente, tá? Então, se a gente for olhar a fórmula delas para facilitar o nosso entendimento, a complacência ela pode ser dividida em dinâmica e complacência estática. A diferença entre elas é que a complacência dinâmica ela vai levar em consideração a pressão de pico, enquanto a estática ela vai levar em consideração a pressão de platô. Então, a fórmula ela seria da dinâmica o volume corrente dividido pela pressão de pico menos o PIP do paciente. E a complacência estática seria o volume corrente dividido pela pressão de platô menos o PIP. Para nós, o mais importante é a pressão que você tem dentro do alvéolo, então seria a pressão de platô, ou seja, para nós, o mais importante é a avaliação da complacência estática e não da complacência dinâmica. Se a gente for entender melhor essa fórmula, ela nada mais seria do que o volume corrente dividido pela pressão que o volume corrente gera dentro do pulmão, porque seria o quê? Dividido pela pressão acima dessa PIP. Já a resistência nada mais é do que a pressão de pico menos a pressão de platô
dividido pelo fluxo, sendo que este fluxo da fórmula ela é feita em litros por segundo e não em litros por minuto, que é o que a gente ajusta no ventilador. Então, por exemplo, se o meu fluxo do ventilador está em 60 litros por minuto, isso é a mesma coisa do que 60 litros por 60 segundos, ou o valor de 1. Então, se o paciente está quando você faz o cálculo da mecânica, ele está com um fluxo de 60, facilita muito o nosso cálculo, porque a gente vai dividir por 1. Então, a resistência nada mais seria do que a pressão de pico menos o platô. Por isso que, se você tem um paciente que está com uma pressão de pico muito alta e uma pressão de platô baixa, provavelmente o problema dele seria de resistência, porque a resistência está muito alta, tá? Agora, se você tem um paciente que tem uma pressão de pico alta e uma pressão de platô alta, provavelmente o problema dele seria de complacência, tá? Então, por exemplo, você está no seu plantão, o paciente está ventilando a volume, e aí ele começa a alarmar por causa de uma pressão de pico muito alta. Você vai até lá ver, e aí quando você faz o cálculo da mecânica ventilatória desse paciente, você observa que ele tem uma pressão de pico muito alta e uma pressão de platô normal. Então, você tem que procurar o quê? Coisas que aumentam a resistência, então você tem que ver se ele está com broncoespasmo, se ele tem secreção no tubo, se ele está mordendo o tubo, se o tubo está acotovelado, se o tubo orotraqueal é muito fino, entre outros. Agora, se ele tem tanto a pressão de pico como a de platô altas, provavelmente o problema dele é de complacência. Então, você tem que ver, será que esse paciente não é um paciente com SARA? Será que ele não tem uma ascite volumosa que está empurrando o diafragma para cima e está dificultando a expansão torácica? Entre outros. Se essa pressão de platô está muito alta, será que não seria melhor diminuir o volume corrente dele, ou então tentar diminuir um pouquinho a PIP? E assim sucessivamente, tá? Só para conhecimento mesmo, a resistência normal ela é até 4, sendo que o paciente que está em intubação isso pode dobrar, e a complacência estática normal é de 60 a 100. Geralmente, quando a gente ajusta o ventilador, a gente vai colocar lá nos ajustes de alarme a pressão de pico de 40, e o que geralmente a gente quer para os pacientes, principalmente quando a gente deseja uma ventilação protetora, é uma pressão de platô menor ou igual a 30. Um outro conceito que a gente tem que saber é o conceito de driving pressure ou pressão de distensão, do que nada mais é do que a pressão de platô menos o PIP, sendo que, ou seja, seria a pressão que o volume corrente gera, tá? E o que a gente quer seria um driving pressure menor ou igual a 15 nos pacientes com SARA, tá? Que a gente explica isso um pouquinho melhor na nossa aula de SARA. Então, aqui a gente tem 2 ventiladores de pacientes que estão ventilando a volume, tá? Esse aqui seria um Vela e esse aqui seria um Damaquet. Então, o que a gente pode ver aqui nessa tela? Aqui embaixo, como eu tinha falado anteriormente, são os parâmetros que são fixos do modo ventilatório que você escolheu. Então, os parâmetros universais, que seriam a fração inspirada de oxigênio, que aqui está 40, a sensibilidade do disparo, que nestes ventiladores ela vai ser feita a fluxo, que no caso aqui está 2 litros por minuto, e o PIP que o paciente está fazendo, que neste exemplo aqui seria um PIP de 10. Esses outros parâmetros aqui, eles são os fixos do modo e específicos para paciente que ventila em VCV. Então, a gente teria aqui o volume corrente que você pré-estabeleceu. Então, por exemplo, aqui está 410. E esses daqui são os parâmetros que o paciente faz, tá? Então, teoricamente, se você estabelece um volume corrente de 410 e esse volume corrente é fixo, o paciente ele tem que fazer um volume corrente muito próximo do que você pré-estabeleceu. O fluxo, que é em litros por minuto, que aqui está 45, tá? E a frequência respiratória do paciente, que está em 20.
Se o paciente ele está totalmente encostado no ventilador e ele não entra, não faz ciclos espontâneos, então a frequência que o paciente vai fazer, ela vai ser igual à frequência que você estabeleceu. Só que o paciente, se ele entra nesse ventilador, ele pode fazer uma frequência superior a isso. Tá? Outras coisas aqui que a gente pode ver é que existe uma relação entre o volume corrente, o fluxo e a frequência expiratória, de tal forma que isso vai nos dizer quanto que é a relação INZ desse paciente. Então, por exemplo, neste caso, a relação INZ está de 1 para 3, tá? E a gente pode ajustar esse fluxo de modo que a gente mantenha a relação INZ que a gente deseja. Uma outra coisa também é que a gente consegue ajustar no VCV, se a gente quer uma curva de onda de fluxo quadrada, em que o fluxo é constante durante toda a inspiração, ou uma curva de fluxo descendente, que ele seria uma forma de você oferecer a ventilação de forma mais confortável para esse paciente, tá? Lembrando que quando eu deixo uma curva de fluxo quadrada, o paciente ele vai receber aquele fluxo você pré-estabeleceu durante toda a inspiração, e quando você faz a curva de fluxo descendente, você vai ter o pico do fluxo, vai ser o que você pré-estabeleceu, e depois ele vai descendendo, tá? Para a gente fazer o cálculo da mecânica ventilatória, o ideal é que a curva seja quadrada. Aliás, o ideal não, é obrigatório que a curva seja quadrada. Um outro parâmetro que você pode ajustar de forma opcional e que na maioria das vezes a gente acaba nem usando é uma pausa inspiratória que, se você estabelece, ela vai manter isso em todos os ciclos respiratórios do paciente. Então, por exemplo, aqui a pausa está desligada e nesse daqui ela está com uma pausa de 0,3. Então, a gente consegue, quando a gente adiciona essa pausa inspiratória, aumentar um pouco o tempo expiratório à custa de fluxo zero para o paciente, tá? Que é o que a gente pode ver aqui, tá? Então, o que isso significa? Que depois que ele recebe o volume corrente pré-estabelecido, a válvula INS e a válvula EX permanecem fechadas por 0,3 segundos, depois a válvula EX abre e o paciente faz a expiração. Em relação à ventilação controlada à pressão, ou PCV, a gente vai gostar de usar ela em situações que a gente tem comprometimento da mecânica do sistema respiratório. Por que isso? Porque ele possibilita um controle mais adequado das pressões nas vias aéreas e no alvéolo, em vista de que a pressão ela vai ser uma pressão limitada e vai ser mantida durante toda a inspiração desse paciente. O problema é que o volume corrente é um volume variável, então você não consegue garantir exatamente aquele valor em todos os ciclos. E ele vai estar diretamente relacionado com o delta de pressão que você deu e da mecânica ventilatória. Então, por exemplo, possivelmente um paciente que seja DPLC, ele consiga fazer volumes correntes maiores com determinado valor de pressão. Para a gente fazer esse ajuste da pressão, geralmente a gente vai ajustando esse valor de pressão de forma que a gente observe que a gente garanta mais ou menos o volume corrente, que é o que você quer. Sempre ter atenção ao volume corrente expirado do paciente, para você garantir que ele esteja fazendo o volume que você quer, e ao alarme do volume minuto, porque ele pode fazer um volume minuto ou muito alto ou muito baixo. O PCV também é bem legal porque ele possibilita que a gente ajuste, principalmente nos ventiladores mais modernos, a velocidade que o fluxo entra. Então, a gente consegue ajustar esse rise time. A gente também consegue fazer isso na ventilação com pressão de suporte, que a gente falou bastante na última aula, tá? Então, por exemplo, em pacientes que têm doenças obstrutivas, como, por exemplo, os pacientes DPLC, pode ser que seja mais interessante que eu garanta que eu atinja a minha diretiva primária da pressão de pico mais rápido. Então, eu posso acelerar esse rising time. Então, o paciente entra com um fluxo mais alto, ele já atinge a pressão inspiratória mais rapidamente. Agora, pacientes que têm doenças restritivas, como, por exemplo, paciente com SARA, que podem ter pressões muito altas,
O ideal seria que eu usasse um rise time com um fluxo menos acelerado, de forma que esse fluxo ele preenche essa diretiva primária da pressão inspiratória de uma forma mais devagar. Então, aqui nós temos novamente o exemplo de 2 ventiladores que o paciente estão ventilando a pressão, tá? Então, novamente, na região inferior são os parâmetros fixos deste modo ventilatório e nessa região nós temos os parâmetros que o paciente está fazendo de acordo com os parâmetros fixos que você pré-estabeleceu. Então, os parâmetros universais, que seriam a fração inspirada de oxigênio, a sensibilidade e o PIP, e os parâmetros específicos do modo de ventilação à pressão, que seria o tempo inspiratório, que aqui, por exemplo, é de 0,8 segundos, a frequência respiratória do paciente, que aqui está 16, então se a gente for olhar aqui o paciente, neste caso, o paciente ele está entrando no ventilador, porque você estabeleceu uma frequência mínima de 16 e ele chegou a fazer a 17. Com essa pressão inspiratória, o paciente está gerando um volume corrente de 257, tá? Lembrando que isso é um volume variável, então cada ciclo ele vai fazer um volume diferente, tá? Uma outra coisa que tem que ficar clara é que quando eu estabeleço uma pressão inspiratória de 15, isso seria uma pressão acima da PIP que o paciente está fazendo. Então, se eu tenho um paciente que está com uma PIP de 5 e uma pressão inspiratória de 15, teoricamente ele vai fazer uma pressão na via aérea total dele de 20, tá? Somando tudo, mas a pressão acima da PIP que seria essa pressão inspiratória, tá? E, de acordo com a frequência expiratória, o tempo inspiratório, a gente vai ter uma relação em Zs. A ventilação com pressão de suporte é o nosso modo preferencial para desmame do ventilador, tá? Geralmente, a gente vai optar por mudar o paciente para PSV quando ele está em um modo assistido controlado e ele está fazendo muitos ciclos assistidos. Ou seja, o paciente tem drive respiratório, então você muda ele para PSV para possibilitar o desmame ventilatório. O paciente precisa ter drive respiratório, porque se ele não tiver drive respiratório, ele vai fazer apneia, tá? Uma das coisas que a gente ajusta neste ventilador seria o modo de backup e o tempo de apneia que a gente tolera. Geralmente, a gente tolera 30 segundos de apneia. Então, se o paciente faz apneia durante 30 segundos, ele muda automaticamente ou para VCV ou para PCV, de acordo com o que você ajustou inicialmente. Nesse modo, a gente ajusta o valor da pressão de suporte que o ventilador vai dar, sendo que quanto maior esse valor, mais fácil é para o paciente ventilar e menor o trabalho respiratório dele. Então, geralmente, a gente começa com valores maiores e a gente vai diminuindo de acordo com a evolução do paciente para o valor mínimo que ele precisa para vencer a resistência do circuito. A gente tem que lembrar também que a gente consegue alterar nele, principalmente em ventiladores mais novos, a ciclagem a fluxo e a gente pode ajustar também o rise time, tá? Se a gente for lembrar que a gente discutiu isso bastante na aula anterior, o ventilador em PSV ele vai ciclar quando o pico do fluxo inspiratório cair 75% e faltar apenas 25%, certo? E quando eu ajusto essa ciclagem, eu consigo aumentar ou diminuir esse valor, de forma que eu posso variar esse valor de 5% a 80%. Então, se eu aumento esse valor da porcentagem de sensibilidade, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o meu tempo inspiratório. Se eu diminuo esse valor, eu vou aumentar o meu tempo inspiratório. Então, possivelmente em pacientes obstrutivos, com doenças obstrutivas, como por exemplo um DPLC ou um paciente com asma, eles talvez se beneficiem que você aumente esse valor de forma que você gere um tempo inspiratório menor.
Lembrando que esses pacientes que têm doenças obstrutivas, eles têm uma complacência pulmonar muito alta. Então, eles demoram um pouco mais para atingir o pico do fluxo, e esse fluxo ele vai decaindo de uma forma mais lenta, o que geraria um volume corrente muito grande, talvez volumes correntes perigosos. Então, se você aumenta essa porcentagem do pico de fluxo inspiratório, você conseguiria diminuir o tempo inspiratório. O contrário também é verdadeiro para pacientes restritivos. Então, se você reduzisse esse valor, você conseguiria provavelmente um tempo expiratório maior e um ganho no volume corrente desse paciente. O outro ajuste que a gente tem é o do rise time, tá? Lembrando que o rise time, como a gente falou no slide anterior, é a velocidade que o fluxo vai entrar. E, novamente, como a gente já explicou anteriormente, pacientes obstrutivos, talvez fosse interessante você oferecer esse rise time de uma forma mais acelerada, de forma que você reduziria o tempo inspiratório e volume corrente. E em pacientes restritivos, um menos acelerado, de forma que você aumentaria o volume corrente dele. Bem, aqui nós temos um paciente que está ventilando em pressão de suporte. Se a gente for observar, mais uma vez, a gente tem os parâmetros clássicos, né, que seriam a fração inspirada, a sensibilidade do disparo e o PIP do paciente. E a gente pode observar a pressão de suporte, tá? Quando a gente muda o paciente para a pressão de suporte, a gente inicia com pressões mais altas e conforme o conforto do paciente, a gente vai, e a possibilidade a gente vai diminuindo para valores mínimos, que elas vão variar entre 6 e 8, que seria apenas o que ele precisa para vencer o circuito, a resistência desse circuito do ventilador. Com esse parâmetro de pressão de suporte de 8, por exemplo, este paciente está gerando um volume corrente de 600 e uma frequência respiratória de 19, que está legal. Ou seja, este paciente ele está em parâmetros mínimos de ventilação. Então, se ele não tivesse contraindicações, seria um paciente que, por exemplo, poderia ser extubado. É sempre importante não esquecer de ajustar o backup de apneia, porque a sua segurança é frente a este modo ventilatório e os parâmetros específicos da apneia. Então, quando você seleciona o modo PSV, você vai ajustar estes parâmetros aqui e você também ajusta os parâmetros do backup dele, que seriam, por exemplo, escolhi ventilar em VCV, eu vou ajustar também os parâmetros do VCV caso ele entre em apneia. Então, por fim, para resumir toda essa aula, toda vez que eu intubo um paciente, eu vou colocar ele no modo assistido controlado. Tanto faz pressão ou volume, não existe superioridade de método. Inicio com uma fração inspirada de oxigênio de 100% e depois eu vou reduzindo para a menor fração inspirada possível, de forma a eu garantir uma saturação de forma adequada. Essa redução inicial, ela pode ser feita, por exemplo, com uma avaliação da saturação da oximetria de pulso do paciente. O PIP inicial é um PIP de 5 e eu posso aumentar mais esse PIP dependendo do tipo de doença que meu paciente tiver. A sensibilidade, ela sempre vai ficar setada em 1 a 2. Neste caso, litros por minuto se for a fluxo. O volume corrente geralmente vai ser entre 6 a 8 ml por quilo de peso predito do paciente, caso ele não tenha doença pulmonar. A frequência respiratória inicial vai ser entre 12 e 16, sendo que eu sempre vou ajustar isso de acordo com o CO2 do paciente. Então, sempre eu vou ter que avaliar após uma gasometria. E se eu tiver doenças restritivas como SARA, provavelmente eu vou precisar de frequências respiratórias maiores. Se eu tenho doenças obstrutivas, como por exemplo um paciente de DPLC, provavelmente eu preciso de frequências respiratórias menores. Se eu escolho ventilar uma paciente a volume,
Eu também tenho que ajustar o fluxo, que geralmente vai ficar entre 30 e 60 litros por minuto, mas eu sempre vou ajustar ele olhando a relação IN/Z do paciente. Se eu escolho ventilar o meu paciente à pressão, eu sempre vou ter que ajustar a pressão inspiratória e o tempo inspiratório, sendo que geralmente a gente usa pressões menores do que 15, mas eu vou ajustar essa pressão de acordo com o volume corrente que o paciente está fazendo. Então, por exemplo, eu coloquei um valor de 10, mas ele está fazendo com isso um volume corrente de 200, mas eu queria 300. Então, eu posso aumentar essa pressão inspiratória para 15, por exemplo. O tempo inspiratório ele vai variar entre 0,6 a 1,2 segundos, mas sempre vai ser ajustado de acordo com a relação IN/Z que eu quiser. E mudar para PSV assim que possível, e ou seja, assim que o paciente tiver drive respiratório para isso. Geralmente a gente inicia com pressões de suporte entre 12 e 15, sendo que alguns pacientes precisam de suportes mais altos, e a gente sempre vai ajustar esse suporte de acordo com os parâmetros que o paciente está fazendo. Então, se ele está fazendo um volume corrente muito alto, pode ser que a gente possa ir diminuindo. E a gente sempre vai reduzindo para os suportes mínimos. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. E só fazer uma observação que aqui embaixo a gente está disponibilizando alguns sites que a gente considera bem interessante. O primeiro é o site da nossa UTI. Nele nós vamos ter as aulas, nós vamos ter os protocolos, entre outros. Esse segundo site aqui são das reuniões científicas que a gente tem da anestesiologia, dor e terapia intensiva, e também as reuniões científicas que a gente faz da UTI. E esse terceiro aqui seria o site do blog do paciente grave, que é um blog que aborda vários temas de terapia intensiva e ele é bem legal e didático. E a gente também tem uma página do Facebook, seria a página do paciente grave, que a gente usa principalmente para divulgar esses temas do blog. Então, até a próxima!